E se nós reuníssemos o faturamento, o movimento econômico desses líderes que estão aqui, olha, nós estaríamos dentro das 10 maiores empresas do Brasil no faturamento da reunião dessas 10 organizações cooperativadas brasileiras. Portanto, é uma satisfação especial de ouvir aqui personalidades como Neivor, daquele sistema Aurora exuberante, o amigo Chavalha, lá daquela região fantástica da Comigo, o Dilvo Grolli, que sempre está desafiando quanto que nós vamos crescer nos próximos 10 anos, e o Degob, que, aliás, a Copercips acabou de mandar aí um manifesto interessantíssimo de crescer juntos. Então, estamos aqui reunidos e o tempo nosso é curto e eu quero passar a bola diretamente para os amigos com relação aos objetivos. As cooperativas têm crescido nesses últimos anos a 2 dígitos e aqui uma pergunta que eu quero passar rápido para cada um de vocês aqui na liderança, a perspectiva das cooperativas para os próximos 10 anos com relação a crescimento. Vamos começar aqui com Antônio. Antônio Chavalha, por favor, a sua visão aí está comigo e parabéns pela Tecno Show também, que é um sucesso. Bom dia a você e a todos. Realmente é gratificante estar com vocês aqui. A questão de pensamento de 10 anos, eu acho que a gente tem que ter projetos, certo? A gente tem projetos para ser investidos nesses próximos anos aí, e o faturamento cresceu por diversos matérias, mais armazém, mais produto, mais insumos, só que o fator preço das commodities. Então, a gente avançou muito nesses anos e espera avançar mais nos próximos 10 anos. Porque nesses 10 anos nós fizemos mais de 15 armazéns, tudo acima de 1 milhão de saco, 2 fábricas de ração, sal mineral, tudo isso. Mas a gente tem visão dentro daquilo que foi colocado, de novas estratégias, também, tanto na soja como no milho, né? Estamos com um projeto aí de expansão nessa área de industrialização. Só que são projetos realmente que você precisa estar muito atento o que vai acontecer no país nesses próximos 4 anos. Nós estamos aí, não sei o pensamento dos senhores, mas para mim é um ponto de interrogação, não de desespero, certo? Mas acreditamos que ainda podemos fazer investimento, principalmente em tecnologia, formação de pessoas, preparar ainda para mais expansão. Isso com cautela e responsabilidade, estamos fazendo investimentos ainda em armazém esse ano, em lojas e tudo, em fazendas para plantio de mais floresta. Vamos dobrar a área de floresta, porque antigamente muita gente plantava eucalipto, agora, porque o preço ficou baixo, parou de plantar, nós estamos aumentando a área de floresta nossa, aí quase dobrando. Então, tudo isso, ele tem que ter, hoje, investir, no nosso ponto de vista, que está comigo, ele está bastante difícil se investir em valores de industrialização de uma nova indústria de soja, ou industrialização de milho, ou pensar fazer industrialização de milho de soja diferenciada, novos produtos. Então, agora é uma cadeia que a gente tem que trabalhar nos próximos anos, pensando o que o mercado futuro deseja comprar. Não só da soja in natura, mas seus subprodutos. Então, é uma coisa que nós, graças a Deus, conseguimos ter uns bons resultados nesses últimos 3 anos, investindo aí em diversas coisas, mais de 1 bilhão e 200, desse 1 bilhão e 200, 700 foi 850 foi em recurso próprio. E esse investimento que nós estamos fazendo agora também em recursos próprios, certo? Porque nós estamos preocupados com o fator econômico,
E se você também não investir muito daquelas sobras suas para que possamos realmente ter capital de giro. O fator maior de qualquer empresa, esperta seja do produtor ou empresa, seja cooperativa, não cooperativa, o capital de giro, se você tiver que buscar ele todo, ele pesa muito e traz um descontrole financeiro. Então, nossa estratégia é de crescimento, mas com segurança e responsabilidade e sem pagar esses altos taxas de juros. Poderemos demorar 2 anos para fazer grandes investimentos? Poderemos. Esse ano vamos investir 300 milhões, por enquanto, programado, e investir com recurso próprio. Alguns já começaram. Certo? Um armazém de 3 milhões de saca, 1 milhão e 800 toneladas, 180 mil toneladas, e deve ficar pronto até no final do ano. E outro de 108 mil toneladas vai ficar pronto agora no meio do ano. Então, tudo isso é procurando atender a demanda do produtor. Né? Porque senão não vale a pena, não adianta o produtor pedir as coisas relevantes que possam melhorar a sua renda e a cooperativa não atender essa demanda. Então, por isso que nós estamos cada dia mais investindo em ter novas tecnologias, em formação de pessoas, né, investimento em mais tecnologia. Nós fomos a primeira cooperativa do Brasil em 2001 e montar o R3. Então, um sistema de informática que nos dá uma condição de fazer uma estratégia muito grande, contábil e financeira, que a gente tem no dia a dia tudo. Então, essa informação, o cuidado com essa informação e as pessoas também ter, vamos dizer assim, uma participação no resultado, atingindo as metas, isso na cooperativa tem sido muito valorizado pelo funcionário. E o produtor, parte da sobra que nós dividimos para ele em dinheiro, todo ano tem sido muito importante. Esse ano nós distribuímos 189 milhões para o produtor em dinheiro, fora 800 milhões que foi para a cota capital. Então, tudo isso ajuda, e depois de 20 anos ele começa a pegar esse dinheiro para trás, 10% ao ano. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que pensar de todos os lados. Equipe bem formada, produtor bem informado, certo? Ajustando seus custos, principalmente pelo momento que estamos vivendo, que é a questão dos preços e os custos dos insumos, né, que não se fala. Então, são muitos fatores que contribuem para esse conjunto de estar atento ao que vai acontecer nesses próximos anos. Muito bem. Antônio, obrigado. Investimento, cadeia de valor, caixa, administração. Fundamento essencial. Degobe, Copercitos aí, eu sei que está fazendo um monte de coisas, iniciativas extraordinárias, crescimento também. A sua perspectiva, por favor. Me ouve, Tejon? Ouvindo. Ok. Boa tarde aos amigos aí, é uma honra estar aqui com esse painel aqui de pessoas, né, tão importantes aí do cooperativismo, e você aí, Tejon, conduzindo, você que pratica também o cooperativismo e é um grande incentivador do modelo. Eu ouvi um pouco do professor Marcos Fava, ouvi também o Chavaglia, que fez considerações muito importantes aí. Eu queria complementar, né, que eu concordo 100% com as considerações que foram feitas. Eu queria complementar dizendo que aqui a gente tem avaliado bastante isso, né, os nossos processos. Nós estamos visitando e revisitando a cadeia de valor dos processos, estamos buscando tecnologias, fizemos uma mudança importante no nosso sistema, né, no nosso ERP, aquelas 3 letrinhas lá que apavoram muita gente, né, a gente passou por esse problema aqui, e aí a gente descobriu também que às vezes não é culpa da tecnologia, né? São os nossos processos, às vezes, que a gente quer que rode em alguma coisa que a gente ainda não entendeu bem, e muitas vezes você quer estandarizar o processo e acaba perdendo vantagem competitiva, e isso no cooperativismo a gente tem características realmente que são únicas, e o ponto que o professor Fava
colocou no final também, o Chavaglia reforçou, que é a execução, né? Para fazer uma boa execução, você precisa ter pessoas capacitadas, a gente se preocupa muito com isso também, e revendo o processo, entendendo a tecnologia, entendendo a importância de uma boa execução, a gente chega num termo, né, que eu tenho falado muito aqui e tenho pensado muito nele, que é modelo de negócios. Realmente, a gente precisa estar bem claro o que é o nosso modelo de negócio, qual que é o core, onde você vai melhor, porque, de fato, investir hoje está muito difícil, mesmo com recursos próprios, né? Você tem hoje uma taxa de juros no Brasil que é a maior do mundo, né? Os juros reais do Brasil são os maiores do mundo. Então, você vê problemas acontecendo em outras cadeias de varejo, que tem, de certa forma, deixado o setor financeiro mais tenso, né? Mais nervoso, e eu acho que muitas das coisas que acontecem é porque às vezes falta clareza e falta você realmente definir melhor o seu modelo de negócio, e no nosso caso aqui, a gente realmente trabalha muito forte para dar para o produtor tudo que ele precisa, desde o projeto de plantio de soja com tecnologia, projeto de laranja, cana, enfim, desde quando ele pensa em colocar um plantio, até o equipamento que vai plantar, o insumo todo que ele vai usar, e até a colheita também, os equipamentos, e uma estrutura em São Paulo, principalmente própria, que recebe os grãos, silos aqui, e uma estrutura no sul de Minas e mais concentrado no sul de Minas, um pouco no Triângulo Mineiro e São Paulo, também de café, e hoje 5 fábricas de rações também. Todo o milho que a gente compra do produtor a gente usa aqui. Então, esse é o nosso modelo. A gente é muito forte em agricultura de precisão, máquinas, insumos. Isso representa mais de 80% do nosso faturamento que a gente oferece para o produtor, em termos de tecnologia, serviços e insumos. E uma parte que tem sido relevante, mas ela não é tão relevante quanto cooperativas mais verticalizadas, né, que são os colegas que estão aqui, que é o recebimento e processamento da produção. Dessa forma, a gente tem conseguido atingir nossos números, crescer, e com essa clareza, com essa definição, a gente espera continuar assim. Obrigado, Egob. Administração, processos, ERP, execução, modelo de negócios e gestão, tecnologia e educação, que vocês aí estão criando a Fundação Copercitos também, que é uma extraordinária iniciativa. Dilvo Grolli, grande amigo, Copavel, que espetáculo, né? Sensacional aí a Show Rural também. Me conte, vamos dobrar de tamanho esse agro brasileiro? Qual é a sua previsão? Primeiro, muito obrigado, a sua análise com relação ao crescimento, ao que está acontecendo, e a sua visão, assim como dos colegas que te antecederam. Dilvo, por favor. O seu áudio, Dilvo. Muito obrigado, meu abraço a você, Tejão, companheiro, amigo do agronegócio. Cumprimentar também o Neivor, o Gobi e também o nosso grande mestre em cooperativismo, que é o Antônio Chavaglia. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar presente aqui hoje, e nós estamos num momento que o agronegócio se sempre nos desafia. Eu acho que quando chegar logo ali, em 2030, o Brasil vai estar produzindo e continua com a mesma ideia, João. Nós chegaremos a 420 milhões de toneladas. O Brasil não vai parar de crescer de 3% a 5% no agronegócio, na produção de grãos, e aí eu acho que entra a nossa responsabilidade como cooperativas. Tá? O Brasil vai crescer de 3% a 5%, não tenho dúvida. Tenho assim feito muitas análises dos números do Brasil, junto contigo, inclusive em algumas entrevistas que nós participamos. Então, nós chegaremos a 420 milhões de toneladas de grãos aí logo 2030. E esse o Brasil tem histórico disso, né? Está crescendo 5% ao ano, já faz vários anos na produção de grãos. E aí cabe a responsabilidade do cooperativismo em você fazer um valor agregado para esses grãos, porque senão você não tem um papel importante dentro do setor.
porque senão você continua sendo intermediário. E o caso particular da Copavel, aqui do Paraná, nós temos 72% de pequenos produtores rurais e 24% de grandes de médios. 72% pequenos produtores rurais, 24% de médio e somente 4% de grandes produtores. Aí que a Copavel tem que fazer uma reflexão sobre se o mercado de grãos crescer e o grão somente não dá sustentação a esse número grande dos rurais, 72%, cabe a responsabilidade da cooperativa como agente econômico e fazendo parte do associativismo, criar oportunidades para as pessoas. Esse equilíbrio de mercado não é só comprar e vender, é você fazer com que nós tenhamos uma presença maior na economia, mas desde que ela seja em entendimento e dentro das necessidades do nosso produtor rural, que é aumento da renda. Essa é a nossa preocupação. O exemplo está aqui. O que aconteceu com a soja, o milho, o trigo nos últimos 30 dias? Qual foi o consultor que trouxe uma queda de preço tão violenta? E qual é o bolso que mais foi comprado? Do produtor rural. E aí a cooperativa tem que ser, além de equilíbrio, ela tem que ser uma resposta também a essas incertezas ou variáveis do mercado. E só poderá fazer isso quando ela tem uma presença forte na economia no valor agregado. Então, nós, a Copavel, investimos forte no ano passado, 367 milhões de investimento. A Copavel tem projetos na agroindustrialização, nós temos 14 indústrias agroindustriais. Quer dizer, industrializamos 95% de toda a soja recebida, de todo o milho recebido, de todo o trigo recebido. Aí faz com que a cooperativa tenha um equilíbrio econômico e quando você industrializa, você tem que criar alternativa para o produtor, já que esse médio e esse pequeno produtor, eles precisam de alternativa econômica para a sua lucratividade e são excelentes administradores quando você põe uma oportunidade para eles. Eles trabalham com a família. E aí que está aquilo que nós devemos entender de qual é o potencial que tem a tua região e o que a cooperativa possa entender como oportunidade para desenvolver esse potencial. Então, eu acho que você olha no Brasil hoje, que tem problema logístico, tem. E não é 2023. Isso aí já é de décadas. Tem problema de conectividade? Problema de conectividade. Nós temos um problema sério do custo financeiro. O Chavalha, nosso mestre do cooperativismo, falou claro do custo financeiro. Então, é um momento também, não podemos também não encolher muito para não perder o bonde da história, mas o Chavalha falou várias vezes da responsabilidade da cooperativa quando você tem um momento como este, que o teu juro aí simplesmente dobrou. É só pegar nossos balanços. Pega o balanço, quanto nós pagamos de juros dentro de algumas cooperativas em 2022 e projeto de 2023 vai ser o dobro do pagamento de juros. E esta conta é paga pela cooperativa em parceria com o produtor. Então, eu acho que o momento agora é muito desafiador. Além das incertezas que nós temos no mercado, também nós temos aí alguns agravantes do momento. Um dos maiores agravantes, eu acho que é o custo financeiro. A Copavel, ano passado, cresceu 15%, nós estamos com um faturamento de 5,4 bilhões. Nós queremos chegar em 2026 com 10 bilhões de faturamento. Queremos crescer acima de 20% ao ano. E tem condições para isso. Eu não posso pensar somente nos 5% que vai projetar o crescimento dos grãos. Eu tenho que projetar esse crescimento dos grãos com o valor agregado que eu posso oferecer. Por isso que eu posso fazer 3 vezes, 4 vezes mais isto. Esse é o papel também desafiador das cooperativas para ser realmente alavanca do produtor. Ela tem que ser alavanca do produtor, mas a alavanca que impulsiona o produtor no sistema junto com a cooperativa. Então, eu acho que nós vamos procurar esse crescimento dobrar até 2026, de 5,4 para 10 bilhões de faturamento. Os investimentos nossos sempre são robustos, em torno de 200, 220, 240 milhões de reais por ano,
O último ano foram 367 milhões de reais, vamos continuar o investimento, vamos entender que o nosso quadrado é o agronegócio. Qual é o meu quadrado dentro da economia? Qual é o quadrado da Copavel? É o agronegócio. E o momento está bom para o agronegócio? Está bom. O agronegócio vai parar? Não vai parar. A terra não vai parar de produzir. E nós temos um país excelente, com um clima espetacular. Nós temos todas as estações, temos todos os climas aqui no Brasil. Então, eu acho que a Copavel tem que entender quem é o seu produtor. Entender que ela não pode ficar esperando o trem. Ela tem que empurrar e puxar o trem. Mas seriam essas considerações iniciais. Prazo a vocês, estou à disposição. Muito obrigado, Diogo. Agregação de valor, dobrar de tamanho a cooperativa e essa visão importante de um sistema de agronegócio que vocês compreendem muito positivamente. E o Neivor, Aurora, marca, marketing, tá bom? Dando um show de marketing, né? Chegando com marcas aí no consumidor. Neivor, quando você reúne aí o sistema todo da integração da Aurora, nós vamos para mais de 60 bilhões de reais, vocês já estão dentro das 20 maiores empresas do país. O crescimento e a perspectiva para os próximos anos, por favor, Neivor. Nosso abraço, Tejon, a você. É um prazer estar sendo, mais uma vez, coordenado aqui pelo professor na nossa conversa. Da mesma forma, é uma alegria poder me reencontrar por esse meio aqui, com o Chavalha, com o Divo, com o Gobi. São pessoas que nos inspiram aí no cooperativismo e a gente precisa estar antenado a cada palavra deles. Olha, o nosso exercício de intercooperação, que eu sei que lá na frente você vai falar disso, né, professor Tejon, ele se fundamenta aqui na presença, então, de 11 cooperativas associadas, a que o senhor faz referência, é um faturamento de aproximadamente 60 bilhões no ano de 2022, exclusivamente no processo industrial, que compete à central, foram 22 bilhões de faturamento. Estamos aí, nesse momento, processando 28 mil cabeças suínas dia, 1.300.000 aves dia e 1,5 milhão de litros de leite por dia. São os 3 principais negócios. Depois temos agregados aí serviços que nós buscamos junto a parcerias para rechear o nosso mix de produtos, que hoje fica em torno de 850 itens disponíveis ao mercado consumidor. E nós estamos presentes, então, no mercado interno com uma linha de processados bastante importante, e para o mercado externo, hoje nós já somos reféns, né, entrando aqui num ponto um pouco crítico, né, embora o Brasil e as nossas agroindústrias tenham emplacado em mercados, mais de 150 países com a avicultura, mais de 80 países com a proteína do suíno, e hoje nós já também, as nossas parceiras agroindústrias também estão aí presentes. Poderíamos ir para o bovino, para o pato, para os ovos e assim por diante, né? Então, falando de proteína animal brasileira, realmente hoje ela já alimenta, como o professor Fava falou anteriormente, o mundo, temos uma importância crescente, e esse é um momento de oportunidades que nós estamos olhando e que nos faz mirar para o futuro. O nosso sistema aqui, como chamamos de Sistema Aurora, as 11 filiadas junto com a Central, estamos olhando para a frente, sim, com ambições de crescimento, até com necessidades de crescimento, porque nós temos na nossa base das 11 cooperativas 76 mil famílias de produtores, que hoje nós começamos a denominá-los como empresas rurais que precisam fazer a sucessão. E quando se pensa em sucessão, precisa pensar em renda, senão você não mantém a família trabalhando na atividade. Então, aquilo que o Divo fala de responsabilidades que competem a uma cooperativa, elas são realmente bastante grandes e nós precisamos criar oportunidades, termos planos para irmos adiante. Então, o nosso novo período estratégico já programado vai a 2035, aonde nós pretendemos estar apenas com a central, sem considerar a receita das cooperativas filiadas, em 60 bilhões, saindo de 22 para 60.
haja oportunidades, né? Então, os negócios, foco do nosso dia a dia, do nosso core business, vai ter que crescer, oferecendo espaço, oportunidades e continuidade para os nossos milhares de empresários rurais. É isso. Obrigado, Neivor. Olha, eu queria dizer aqui uma frase que escuto sempre do querido amigo Roberto Rodrigues, que presidentes, líderes de cooperativas que superam o tempo mereceriam o Prêmio Nobel da Paz. E vocês quatro aqui representam essa consciência e essa inteligência na liderança. Eu queria aproveitar agora, pensando aqui como brasileiros, eu tenho, vira e mexe, pessoal do Nordeste, de outras regiões, nos convida para ir lá falar de cooperativismo, etc. e tal. O Alisson Paulinelli, numa última manifestação que eu vi dele, ele falou, olha, temos 4 milhões de pequenos agricultores famintos no Brasil, famintos. Tem terra, mas são famintos. Não há caminho fora do cooperativismo. Vocês sabem mais do que eu e não há dúvida sobre isso. Eu gostaria de uma mensagem, agora aproveitando o tempo o mais rápido possível, uma mensagem de cada um de vocês. A revolução das lideranças. Como que nós poderemos fazer este país integrar, incluir esses 4 milhões de seres humanos pequenos que têm terra e que estão famintos por aí? A dica de vocês, grandes líderes. Antônio Chavala, começando contigo. Como que nós vamos fazer aí esse trabalho para o Brasil, Antônio, por favor? Eu tenho conversado com algumas pessoas do Nordeste. O que falta lá é liderança. Vai começar um processo, certo? Às vezes eles vêm aqui nos visitar e quer começar grande. Ninguém começa grande. Ninguém nasce grande. Certo? Então, precisa começar pequeno e demorar esses 50 anos, 60 anos, quando disputar as cooperativas nesse nível, porque tiveram liderança. Aquelas que não tiveram liderança, nós podíamos ter um nível de cooperativa no Brasil, inclusive aqui em Goiás. Não tiveram liderança, acabaram. Fecharam as portas. E deixaram o produtor sem apoio nenhum. Porque eles seguiram um caminho, naquela época, vamos dizer, do arroz. A hora que acabou o arroz, eles não sabiam o que fazer, iam entrar em insumo, em armazenagem, não fizeram isso. E um grande problema que eu vejo, a mudança de diretoria de 4 em 4 anos. Ninguém faz nada em cooperativa em 4 anos. Você tem estratégia de muitos anos para sobrevivência. Então, você trocar a liderança é importante, às vezes, mas desde que chega de liderança que está dentro da cooperativa. Você pode fazer diretores das pessoas que estão dentro da cooperativa e formar essas pessoas. Para fazer gestão, essas coisas todas, e pegar um grupo dentro da cooperativa, que nós fizemos aqui, de 20 e poucas pessoas, e essas pessoas estão fazendo durante um ano conhecer a cooperativa desde o xerifado, a industrialização e a comercialização, para ser futuros gestores, já aproveitando 3 deles, para ser gerente de loja, em nova loja que nós abrimos. Então, lá no Nordeste, eu conheço muitos anos, envolvi com os presidentes de cooperativa lá, os projetos deles, que eles têm mostrado para o produtor, começa bem, chega no caminho, meio do caminho, trava. Então, se não houver uma questão de pessoas que vão começar lentamente promover que, através da cooperativa, ele pode ter uma condição de vida melhor, dificilmente consegue pessoas para participar do cooperativismo. Muito bem. Liderança e saber começar pequeno. Né? Liderança é o nome. Degobe, contigo agora. Como é que a gente cria líder? Como é que é o desafio aí? Bom, a gente tem uma experiência aqui interessante, né? Todo mundo que acompanha mais de perto o mercado aqui de citros em São Paulo sabe que houve uma concentração bastante grande, né? A indústria começou a produzir bastante também da laranja.
E nós ajudamos a fundar uma cooperativa de agricultura familiar, a Cooperfan, que nasceu aqui dentro da Coopercitrus, no espaço Coopercitrus. Hoje tem uma gestão dedicada, né? E conseguiu entender diferenciais, trabalha 100% com produtores ligados ao Pronaf, né? Então conseguiu que uma grande indústria entendesse o valor, né, dessas famílias ficarem lá na produção, da rastreabilidade, da responsabilidade social, né, que todo mundo tem hoje lá nos propósitos, né, das empresas. Quando você olha a missão, visão, sempre você vai ver alguma coisa escrita ali mesmo nas grandes empresas multinacionais, as questões voltadas para a responsabilidade social dessas empresas, e fizemos uma operação de fair trade, e a gente tem conseguido nessas caixas de laranja, entregamos o resultado agora, teve assembleia, 20% a mais no preço em função dessa operação ser rastreada e ter essa característica. Isso dá para expandir para hortifruti também, dá para fazer alguma coisa em café. Então, na nossa vivência prática, há 10 anos nós fizemos isso aqui, e a gente viu que funciona, conseguiu manter esse pessoal na atividade, mesmo num mercado extremamente concentrado, né? Um mercado que tem cada vez mais grandes produtores influenciando, e com bastante sucesso e com perspectivas também de crescimento. Então, o que eu acho que é importante pensar também em outras regiões é aproveitar, porque você tem hoje políticas de financiamento, políticas públicas, inclusive para compra de merenda escolar, para compra de cesta básica, que às vezes prefeituras dão para os colaboradores, né, funcionários públicos. Tem várias políticas que estão aí, a gente precisa conhecer um pouco mais delas também, e fomentar essas cooperativas dedicadas à agricultura familiar, que foi o nosso caso aqui. Essa é a minha contribuição aí para o tema, Tejon. Excelente case esse da cooperativa familiar. Depois, acho que seria bom que o Mundo Coop aproveitasse e explorasse este assunto como estimulador das regiões onde você tem a necessidade brutal de fazer o cooperativismo, né? Dilvo, a sua visão com relação ao desenvolvimento das cooperativas em regiões que são muito necessitadas delas e elas não conseguem prosperar lá. Vou citar 2 exemplos que o Pavel e eu, particularmente, participei muito intensamente. Nordeste. No Nordeste, é uma cooperativa chamada Carpil. Veio para Cascavel pedir auxílio. O que a Copavel fez? Mandou lá um agrônomo e um veterinário. Vejam o que existe lá e qual o potencial que existe lá. O agrônomo foi levar umas novas análises de terra, levar umas variedades de soja, de milho, aliás, que produzisse dentro da janela deles de chuva. Quando eu vejo algumas mídias colocando um produtor rural do Nordeste com uma enxada, plantando milho e jogando um punhado de grão de milho, quando você tem uma máquina manual que você joga 2 grãos a cada meio metro, numa passada nossa, é isso que nós aprendemos quando nós éramos crianças na nossa propriedade. Então, nós fomos lá nessa cooperativa e identificamos o potencial, primeiro, pela parte agronômica, qualidade da terra, a janela de chuva, começou a se produzir milho. Qual é o segundo passo? Milho. Qual é o segundo passo? Nós fomos desenvolver a bacia leiteira. Como é que foi feito para desenvolver a bacia leiteira? Paciência. Vai com calma. O governo de lá, de Alagoas, participou, certo? Colocando sêmen nas vacas comuns que eles tinham, dando sêmen e fazendo inseminação. As vacas, que há de 3, 4 litros por dia, passou a produzir as filhas, daí 2, 3 anos, mas tem que ter tempo. 2, 3 anos, ter uma produtividade de leite de 8 a 12 litros. E qual foi o investimento que eles fizeram? 0. E aí quiseram copiar esse modelo e quiseram atropelar. Uma área mais próxima lá, começaram a trazer tantas mil novilhas holandesas, pura, inclusive importada. Deu zebra.
A economia é algo cultural. A cultura, você tem que aprender com o tempo. Economia é cultura. Você tem que mostrar, as pessoas têm que ver que a economia não acontece assim, ó, certo? É uma cultura que a pessoa tem que ver, primeiro entender, ficar vendo, participar, para adquirir uma cultura. É que nem liderança. O que é liderança? Como é que um jogador de futebol só treinamento? Se não tiver o talento, não adianta você só treinar, ok? Então, você, dentro de um processo cooperativista, você tem que descobrir os teus talentos da administração e entender que a economia também é uma cultura. Então, essa cooperativa do Nordeste hoje é um exemplo e um orgulho para nós aqui do Paraná poder ter participado. Hoje não tem ninguém nosso na Copavel lá. Entenderam um processo e, através da sua cultura, melhoraram a economia, melhoraram toda aquela cooperativa, chama-se Carpil. Em Rondônia, por exemplo, nos chamaram lá para fundar, ou colocaram uma filial da Copavel. Eu disse, não, gente, cooperativas é a região. Pegar uma filial lá do Paraná, com uma característica diferente de Rondônia, acho que não é o objetivo do associativismo. Aí, junto com o grupo lá, que era do sindicato patronal, fundaram-se uma cooperativa chamada Copama. Grande cooperativa, Copama. Mas foi eles que entenderam e conheciam a sua economia e tiveram lideranças e visão dessa liderança em desenvolver uma cooperativa da região, com pessoas da região, buscando conhecimento e experiência de uma cooperativa do Paraná. Então, nós temos esses dois grandes exemplos para colocar também, e eu volto a frisar, como cooperativista, como associativismo, eu acho que é região, tá? Região. Você tem que fazer isso por região. Não adianta você importar pessoas de uma região diferente que não vai dar certo. A Carpil, Copama, e eu gosto muito do sistema da Aurora. Eu, Neylor, tenho aqui a minha visão de cooperativista, porque vocês, nós temos uma cooperativa de segundo grau. Vamos nessa aqui, 280 produtos falou no mercado, 1 milhão de litros de leite por dia, 1 milhão de frango por dia, 28 mil suínos, mas você não liquidou a base. Deu oportunidade à base, a base foi oportunidade para os produtores. Então, quando se fala assim de cooperativa de segundo grau, eu acho que o exemplo que se deve deixar no Brasil, e todos os cooperativistas que nós estamos ouvindo nesse momento, peguem um exemplo fantástico. A Aurora, tem aqui no Oeste 2 Central, Cotriguaçu e Firmeza, tá? Mas eu quero aqui fazer a minha homenagem à Aurora, porque é a cooperativa que tem 11 cooperativas singulares e não tirou oportunidade nenhuma das cooperativas singulares. Mas, quando se trata de cooperativa, não esqueça. O Estado é da região, tá? Prestigie e crie cultura econômica para aquela região. Fantástico, cultura. Eu estou aqui falando com vocês da FECAP, em São Paulo, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e chegou hoje de manhã 30 estudantes do mundo inteiro, que, aliás, obrigado, Odegob, eles vão estar visitando você aí na tua cooperativa, aí na AgriShow, e cultura, Dilvo. É impressionante, aqui tem indianos, africanos, pessoal do Oriente Médio, da América Central. Se não pegar esse aspecto cultural, que você bem colocou, você não consegue fazer. Então, vai aqui agora um desafio gigantesco. Ok, tem que ser isso. Nós vamos ter que criar, talvez, uma grande escola de lideranças, quando pensamos não só nas regiões brasileiras, como pensamos no mundo, em África, em Ásia, o que tem para acontecer aí de cooperativismo. E, nesse sentido, Neivor, você tem aí 76 mil, se não me engano, famílias reunidas, 100 mil pessoas aí no total. A Santa Catarina, né, é um exemplo riquíssimo de pequenos ali. A tua visão com relação a isso, como podemos ajudar o Brasil no desenvolvimento social dessa coisa fantástica, que eu não creio em outro caminho. Somente cooperativas poderão fazer a inclusão de pequenos no Brasil e no mundo. Não tem outro milagre. A sua visão, Neivor, por favor. Olha, eu fecho em grau e número aí com o que o Dilvo acaba de dizer. A questão cultural é fortíssima nesse aspecto e a gente precisa se valer delas para você ir adiante com qualquer projeto que você queira inserir. Eu me lembro aqui, a Aurora também esteve empenhada no projeto que a ministra Tereza Cristina
implementou no Nordeste. Eu não saberia prestar contas nesse momento exatamente do que se conseguiu avançar, né? O Dirlo cita alguns exemplos muito importantes. Agora, eu exemplificaria a nossa região, onde a Aurora começou e estão a maioria das cooperativas do nosso grupo de 11, a nossa região perdeu a metade da população que estava no campo. E perdeu por falta de renda, não tem outra explicação. Quando faltou a renda, a turma vai embora, vai para a cidade, vai para o cinturão, até muitas vezes se sujeitando àquilo que não era o desejo das famílias, né? Então, nós aqui gostaria de citar o exemplo de um projeto que nós precisamos implementar, implementamos há pouco mais de 2 décadas, começando o trabalho, e hoje esse trabalho, depois de 2 décadas e pouco, com apoio de Senar, de Sebrae, que liderou, junto com o sistema Aurora, essas providências, era preciso, antes de mais nada, resgatar a autoestima das famílias rurais. E isso é um ponto muito importante. Como resgatar a autoestima? Desde começar a morar um pouquinho melhor, aqueles cuidados, e aí vem a questão do 5S aplicado à propriedade rural, né? Envolvendo a família toda, não apenas o sócio da cooperativa. É importante que cooperativa tem que ser família, não pode ser só uma pessoa da família que frequenta a cooperativa. E esse experimento também nos traz essa colheita que nós acabamos fazendo. Depois desse início, pensando apenas na questão da autoestima, vem as práticas de gestão da propriedade. Atrás disso, porque no começo a família não está preparada para entender como fazer gestão, até a própria palavra é uma coisa estranha, fazer gestão, mas nós sempre fizemos agricultura de um outro jeito. E os tempos mudaram e se encarregam de fazer com que as famílias tenham que ter rumos diferentes. Então, hoje, nós podemos dizer, quando eu falei inicialmente que o grande desafio foi transformar pequenos produtores rurais, detentores de 10, 15, 20 hectares de terra, imaginem, e é isso ainda hoje a nossa realidade, em empresas rurais. Então, precisa fazer gestão, tem que diversificar o negócio, tem que fazer muito bem feito o que se faz. E assim, eu acho que nós acabamos criando e fazendo, de fato, uma grande transformação na nossa região. Então, isso é aplicável a outras regiões, Tejão? Olha, nós temos aqui no nosso sistema das 11 cooperativas mais de 500 profissionais, entre engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos de nível médio, que mesmo com todo o ensinamento de gestão de propriedade, precisam estar acompanhando para e passo, não é? Eu diria até monitorando. E hoje nós certificamos as propriedades rurais com um checklist que é quase que de 100 itens, né? Que parece um absurdo, né? Mas tudo no sentido de contribuir, ajudar o produtor a ir fazendo pequenas melhorias até que ele possa ter a sua produção reconhecida no mercado. E hoje exportar não é mais brincadeira, tudo aquilo que se faz hoje é visto pelo olho do japonês, do chinês e assim por diante, que querem conhecer a propriedade do produtor, querem saber como é que o animal está sendo tratado, cuidado, e aí vem com as práticas todas que o mercado exige, né? Então, eu penso que a questão cultural é fundamental, mas acompanhar, treinar e repetir os exercícios que são bem aceitos, as práticas recomendadas pelo mercado também, a gente não pode se esconder delas. Caramba, Neivor, é um desafio gigantesco, uma revolução pedagógica, uma revolução educacional, e você tocou num ponto aí fantástico, que é a autoestima. Se você não pega a autoestima, se você não pega o coração, a emoção, não chega na razão. É um desafio extraordinário. Nós temos aqui, agora, pouco tempo, porque nós temos mais 10 minutos de tempo do nosso diálogo, então eu gostaria que pudéssemos, caminhando por uma grande síntese, primeiro dizer, Mundo Coop, atenção, experiências que existem, que foram aqui colocadas pelos nossos líderes, importante que possamos acompanhar, porque temos que comunicar, e isto cada vez mais. Sem comunicação, a gente perde tempo, a gente não faz a revolução na velocidade que precisamos. Então, o que eu gostaria de pedir aqui agora a cada um de vocês
com relação à comunicação, se temos aí um déficit, como é que estamos nesse sentido com relação ao cooperativismo e à percepção das pessoas, se vocês acreditam, então, e que nos dessem aqui, para que o Mundo Coop pudesse aproveitar isso daqui para frente, 3 palavras que vocês consideram fundamentais, essenciais. 3 palavras para que a gente pudesse perseguir aqui como uma linha editorial o Mundo Coop na visão de vocês, 4 líderes. Então, a visão da comunicação, da cooperativa, do cooperativismo, das marcas, na conquista dos corações e das mentes dos consumidores urbanos, inclusive, além da sucessão sagrada, né? Comunicação, e 3 palavras, 3 frases, 3 temas para que Mundo Coop, por favor, Mundo Coop, vamos andar atrás dessas palavras de ordem que vamos ouvir aqui dos nossos líderes. Antônio, começando com a ordem alfabética do A, querido Antônio Chavalha, por favor, a sua visão da comunicação e 3 frases fundamentais para a gente perseguir na editoria Mundo Coop. Comunicação é fundamental em todo sentido, não só com o cooperado, mas também com o mercado, né? Nosso site aqui tem de comunicação, nós temos mais de 100 mil pessoas que acompanham. Isso quer dizer, tem 10 mil cooperados, 11 mil cooperados, mas tem 100 mil seguidores. Que é do mercado, são outras pessoas que não conheciam realmente como funciona o cooperativismo. Tem um estúdio especial para isso, para transmitir informação constantemente. E isso é persistência para você mostrar o que é possível fazer através desse cooperativo e garantir qualidade dos seus produtos, como foi colocado aí muito bem para o nível. Então, nós estamos tentando comunicar com o produtor para que ele certifique as suas propriedades. E hoje, às vezes, não é inglês como filme e tudo, mas daqui uns dias vai ser no grande mundo. Então, a comunicação tem que ser muito forte nesse sentido. E a comunicação nossa com o associado, através dos agrônomos e dos veterinários, os nossos pesquisadores, que são 7 que trabalham em pesquisa dentro da cooperativa, 130 pessoas que trabalham direto com o produtor, né? Levando informação e trazendo melhores condições técnicas e econômicas para conseguir resultado, que é o objetivo. Certo? Então, essa comunicação acho que tem que ser permanente e persistente. Não só através da comunicação, mas a comunicação pessoal com o associado, ela é fundamental da equipe para poder criar, através da comunicação, você gera negócio. Vamos dizer, porque é cooperado, não sei no Paraná como é, mas aqui, se você não tiver um bom relacionamento, certo? Em condições favoráveis, por causa de 1%, meio por cento, ele vai comprar do amigo dele, do conhecido dele, e esquece o resultado da cooperativa. Nossa persistência de mostrar que através da cooperativa, desde a análise do solo, agricultura de precisão, tudo isso tudo é comunicação direta para poder ter um associado compartilhando em todas as atividades. É fácil, aqui no Centro-Oeste não é fácil. A cooperativa tem mais de 100 concorrentes nas mesmas áreas. Então, você tiver muita persistência em todo sentido e mostrar para o produtor que a cooperativa pode fazer e deve fazer algo diferente, nós não vamos ter uma sociedade, mostrando para a sociedade como é o agronegócio, como fizemos no Tecnoshow. Abrimos as portas, como o Dilma faz, não cobra ingresso, e vai à escola, vai professor, vai todo mundo da sociedade, para conhecer como funciona o agronegócio brasileiro e as pesquisas. É um conjunto de fatores de comunicação que ela tem que ser persistente do meu ponto de vista. Muito bem. Comunicação, comunicação, comunicação. 3 dicas rápidas, Antônio, para o editorial aqui, Mundo Coop perseguir. 3 conselhos rápidos. Não tem como você chegar e converter as pessoas de um dia para o outro.
Eu acho que dentro do cooperativismo, do meu ponto de vista, as cooperativas não fazem isso, para entrar na Comigo, ele tem que participar 1 hora, certo? Uma videoconferência para conhecer a cooperativa. Certo? Nós estamos entrando numa parte de 100, 120 por mês, e aquele que não participa da videoconferência, ele não entra na cooperativa. Só ele fica para a segunda vez, se ele participar, ele entra. Mas se ele não participar da reunião, ele nunca entra. Para conhecer a cooperativa, nós estamos indo para a região que não tem cooperativismo no estado de Goiás, certo? Outros lugares tiveram cooperativa que não foram bem sucedidas, então a gente tem que realmente continuar observando as regiões, a altitude, tudo isso, fazendo pesquisa nessas regiões, para poder realmente que vai lá, se é pecuária, se é agricultura de precisão, se é capim, floresta, se é tudo isso, para poder dar uma segurança nos seus investimentos, e senão ele vai acabar tendo insucesso. Então, com a informação, eu acho que não tem coisa. E a relação faz o sucesso tanto da cooperativa como do produtor. Obrigado, Antônio. Foco nos biomas, 6 biomas, acho que muda o COP. Não olhar isso com atenção ligado à cooperativa. Degobi, a tua visão de comunicação e 3 dicas aqui para o editorial Mundo COP. Bom, eu acredito que para a gente comunicar melhor, a gente precisa explicar mais. Eu acho que o agro ele necessita de melhor explicação. O agro não é uma foto, é um filme, e às vezes não é nem um filme, viu, Tejão? É uma série. Você precisa entender muito o que se passa no agro, e às vezes a gente tem muita ansiedade de comunicar e se atrapalha um pouco mostrando só uma foto, às vezes. Então, eu acho que é muito importante explicar melhor o agro. Precisa demandar mais tempo explicando, e esse trabalho todo com escolas, isso que você faz, trazendo... Estou recebendo esse grupo aqui com o maior prazer, viu? Que eu sei que são lideranças internacionais, e a gente vai explicar um pouquinho como que funciona para eles aqui. Sobre a frase e as palavras, eu vou falar, então, uma frase... e 4 palavras, né? A frase, eu já disse, a gente precisa ter foco no nosso modelo de negócio, tem método para isso, o mais conhecido é o Canvas, mas as cooperativas têm um modelo de negócio peculiar, e para que o negócio funcione, para que o modelo funcione, eu vou repetir, então, as palavras que eu disse aqui. Você precisa estar atento a processos, tecnologia você pode entender também na estrutura que o processo vai rodar, como é que você entrega valor em cada processo. O que tem faltado muito no campo, em todo lugar hoje, é execução. Eu converso com produtores, até grandes produtores, compram aquelas máquinas com aquela tecnologia embarcada, pagam 40% do valor daquela máquina é tecnologia embarcada. E ainda compram software, né, um modelo de telemetria que cobra por mês. Aí o produtor chega para mim e fala assim: Degobi, eu acho que eu comprei um retrovisor gigante, porque eu sei tudo que está acontecendo lá, mas eu não estou conseguindo interferir para melhorar, né? Então, a execução é muito importante. E, por fim, a última palavra é controle. Tá bom. A gente precisa controlar bastante aquilo que a gente faz, precisa ter a visão. O Chavaglia comentou aí das ferramentas, né, em tempo real, de acompanhar resultado, melhoria. A gente precisa ter muito controle daquilo que a gente faz. Obrigado, Degobi. E filme é 24 fotos por segundo, viu? 24 por segundo, não é mole, não é uma foto só, e em série ainda. Excelente a visão, muito bem. Amigo Dilvo, por favor, a tua visão, você tem aí um show gigantesco de comunicação, a tua visão e a tua frase dica aqui para a gente. O que falta na nossa comunicação das cooperativas? Nós somos diferentes que as multinacionais, não somos iguais. Nós temos uma rastreabilidade, a hora que nós vamos comunicar, nós temos que falar com o produtor. Não é segurança alimentar, nós produzimos alimentos com qualidade, nós produzimos alimentos que dão segurança ao consumidor e com uma pegada social. Fala muito em segurança alimentar. As cooperativas é muito além da segurança alimentar. Qualidade do alimento, a segurança para o consumidor e tem um valor social.
porque tem que falar para o produtor que não somos produtores de frango, nós produzimos o insumo, falar para o meio rural, o meio urbano, desculpa. Produzimos insumos para produzir o frango. Poxa, esse diferencial só tem as cooperativas. E quando fazem o marketing, muitas vezes fizemos o marketing, a comunicação, só da carne de frango. Mas quando o Neylor falou dos 500 profissionais, agrônomos, veterinários, ou tecnista, tem que colocar o valor dentro da carne de frango para o consumidor. 3 palavras-chave para mim. Segurança alimentar com qualidade, segurança e valor social. Qualidade, segurança e valor social. Muito obrigado, Dilvo. Turma do Mundo Coop, registra isso aí para a gente perseguir. E aí, amigo Neivor, você tem aí o Agro Saúde e Cooperação aí em Santa Catarina, que legal essa visão, exatamente como os nossos amigos aqui acabaram de tratar, falando com a sociedade, muito nesse conceito de saúde. Nosso negócio é saúde, nós estamos no negócio da saúde, tem aí uma revisão na coisa. Neivor, você tem aí exemplos extraordinários, você tem feito, marca, você tem agido. A tua visão da comunicação, o que está faltando e 3 fundamentos chaves para a gente aqui, Mundo Coop, perseguir, por favor. Olha, uma coisa é certa, a gente precisa investir um pouco nos meios de comunicação, porque senão você não vende. Essa que é uma grande constatação. Então, cada um a seu jeito, com sua verba, mas a gente não foge disso, o modelo está desenhado para funcionar assim. Então, eu resumo aqui as minhas 3 palavras. Primeiro, precisamos do consumidor. O consumidor, ele é uma pessoa cada dia mais bem informada. Então, internamente, nas nossas estratégias, isso precisa estar merecendo toda a nossa consideração. Segundo, assumir, e a sociedade está simpática a isso, já nós fizemos pesquisa, que nós somos cooperativa. Já é tempo de admitirmos isso. Há algumas décadas atrás, temíamos de que se disséssemos que éramos cooperativa, poderia estar dividindo a opinião pública. Hoje não. Hoje nós podemos afirmar com segurança, podemos dizer, verbalizar em todos os momentos, nós somos Coop. Então, louvores à OCB lá com Somos Coop, né? Existe o projeto, nós temos que investir nele. E, finalmente, eu havia escrito aqui, não posso mostrar, mas produção sustentável, sinônimo de agro, saúde e cooperação. Agora, deixo contigo, Tejão, porque você tomou a minha palavra. Se quiser explicar um pouco mais para os colegas, porque é um experimento que estamos fazendo e o autor da ideia é nada menos que Dr. Tejão. É um experimento aí em Santa Catarina, com inspiração da Rede Record aí de Santa Catarina, que me consultaram uma ideia eu falei, olha, temos que falar com a sociedade urbana e tem 3 fundamentos, o agro, a saúde e a cooperação. Sem agro, saúde e cooperação, a gente não vai ter esse futuro, e obrigado aí ao Neivor, que imediatamente apoiou, e é uma experiência muito rica, todos os domingos, às 9 horas da manhã, TV aberta, falando com o cidadão urbano, o consumidor, como você bem coloca. E é verdade, viu, Neivor? Eu não sei se o meu querido estimado foi meu aluno, o Favinha, o Marcos Fava está por aí ainda, mas o primeiro trabalho que fizemos juntos, eu estava lá no Pensa, na USP, e o Marcos se formando, primeiro estudo que nós... Está aí o Marco, ei, Marquinho, tu se lembra bem daquilo? Nós fizemos um estudo exatamente da Batavo, em 1992, sobre a importância da marca de cooperativa, e aí é o que você falou, viu, Neivor? Marquinho, tu lembra? As pesquisas davam assim, ninguém quer saber o que é cooperativa, etc. e tal, e a Batavo enfrentando ali Danone, LPC, Nestlé, as grandes marcas, e acabou não utilizando aquela experiência, e nós já falávamos naquele momento, temos que assumir que somos cooperativa e temos que dizer isso para as pessoas, porque cooperativa é uma coisa genial. Marco, quero também te parabenizar aí, vi uma parte da tua apresentação, brilhante como sempre, e dizer aqui aos grandes amigos aqui, puxa vida, o assunto
o assunto que envolve cooperativa, quando eu tenho que enfrentar plateias internacionais, eu tenho tido essa experiência na França, onde eu dou aula mês de fevereiro, reúne às vezes ali 1.000 alunos no auditório, eu falo de Brasil e começo a falar de Brasil através de cooperativa. Porque cooperativa, cooperativismo, pequenos, famílias agrícolas, é o grande nome querido que dá empatia a nível internacional. E, terminando aqui, o nosso tempo é curto, eu queria parabenizar muito aqui a vocês, amigos queridos, aqui o Antônio Chavalha, que eu conheci desde as minhas épocas de agroséries, lá no passado, e está firme no exemplo de liderança, o Degobe, também amigo querido, Fundação Sunji Nishimura, trazendo aí o mesmo espírito para a cooperativa. Dilvo, 420 milhões até 2030. 2030, não vou falar 2027 para não... 2030, e dobrar, e vai dobrar essa Copa Vel de tamanho. Neivo, querido amigo, eu quero ver essa marca Aurora cada vez mais na cuca dos consumidores internacionais, mundiais, essa marca Aurora, Aurorinha, que, aliás, é o nome da minha querida neta Aurora também. Portanto, amigas e amigos, muito obrigado. Mundo Cop, registre tudo isso. Favinha, Marcos Fava, obrigado por tua brilhante luz que você dá aí com os teus fundamentos e o amor também ao cooperativismo que eu acho que nós todos temos aqui. Portanto, gente, viva o cooperativismo, viva a cooperação, a única forma digna do ser humano obter dignidade no planeta Terra. Grande abraço a todos vocês.